Nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre os menus que o Excel apresenta. Os menus são esses aqui que ficam aqui em cima, onde nós temos aqui o arquivo, página inicial, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão, exibição e desenvolvedor. E também nós temos outras que nós podemos habilitar conforme nós vamos aumentando nosso conhecimento em Excel. Então, começando com o primeiro aqui, que é o menu arquivo. Nós temos aqui algumas informações à esquerda. Informações, novo, abrir, salvar como, imprimir, compartilhar, exportar, fechar, conta e opções. E no um por um aqui, nós temos aqui a informações. São todos esses ícones que estão aqui. A primeira é proteger a pasta de trabalho. Eu vou só apresentar primeiro todas as opções. Mais para frente, durante o curso, nós vamos entrar em detalhes em cada uma desses recursos, ok? Então, primeiro aqui é proteger a pasta de trabalho, onde eu consigo proteger a minha planilha com alguma senha. Abaixo nós temos inspecionar a pasta de trabalho, onde nós podemos ver se tem algum problema a planilha, nós podemos ver as propriedades do documento, o nome do autor e por aí vai. As versões, que são as versões deste documento, desse arquivo que nós estamos fazendo. Se, por exemplo, eu salvei 10 vezes, ele vai ficar para mim as 10 versões de todas as vezes que eu salvei. E a parte de baixo, a última opção, é opções de exibição no navegador, que eu consigo controlar para ver quem que está visualizando a planilha na internet, na web, né, através de algum navegador. E aqui ao lado, nessa parte da direita, nós temos as propriedades, as datas relacionadas à última modificação, quando que foi criado, a última impressão, as pessoas relacionadas a essa planilha. Eu consigo colocar outros autores também, eu consigo colocar outras pessoas para modificar e aí fica um histórico aqui para mim. Ok? Mais para frente, como eu já falei, nós vamos ver cada item desse passo a passo. Depois nós temos a opção novo, que basicamente nós criamos uma nova planilha, um novo arquivo. E nós temos a opção em branco, que vai vir em branco uma pasta zerada. Ou nós temos vários tipos de modelos onde podemos escolher vários tipos de modelos bem legais. Se você está procurando algum modelo específico, você pode escolher o que já está aqui, ou então você pode até digitar aqui, que ele vai procurar alguns modelos online. Opa, eu cliquei fora aqui. Ele vai procurar alguns modelos que tem online na Store do Office na internet. Então você vai poder colocar aqui, vamos supor, vou colocar aqui calendário. E aperto o Enter, tem que estar conectado à internet, tá? Para ele fazer essa busca. E ele busca todos os calendários que tem na Store, na loja lá. Então você escolhe um desses e ele vai abrir aqui para você primeiro, para você visualizar o modelo. E você pode clicar aqui em criar, que ele já abre direto o modelo prontinho para você. Lembrando que também eu tenho vários modelos lá no meu blog, ninjadoexcel.com.br, onde você pode visualizar lá todos os modelos e baixar gratuitamente também. Voltando lá, depois do novo nós temos a opção abrir, ou seja, se eu já fiz um documento, já tenho salvo ele no meu HD, já tenho salvo ele no meu pendrive, eu posso abrir esse documento direto, que é continuar trabalhando com uma planilha que eu já tinha feito. E aqui tem todas as pastas de trabalho recente, tudo aquilo que você fez recentemente. O OneDrive é um serviço da Microsoft que basicamente é um armazenamento em nuvem, um pendrive em nuvem, onde você loga com a sua conta do Outlook ou do Hotmail e você consegue colocar todos os seus arquivos lá e ele fica na nuvem, tá? Ele fica lá na internet, não fica no seu computador. Então você pode acessar todos os arquivos do Excel ou outros através do OneDrive, onde só você fazer o login dentro do próprio Excel e você já pode baixar e utilizar a planilha que está salva lá, aqui mesmo. O computador, que você vai procurar dentro do seu computador onde está a planilha que você quer buscar. Só você achar e clicar em abrir. E adicionar o local, quando você pode adicionar uma rede interna ou um próprio OneDrive compartilhado e por aí vai. Tá bom? Então essa opção de abrir é basicamente abrir um novo arquivo. A opção salvar e salvar como, basicamente é a mesma coisa aqui. A opção salvar e salvar como
é a mesma coisa. Nesse caso a gente não está salvo em nenhum lugar ainda, mas eu posso salvar aqui, ó, no meu OneDrive, na nuvem, posso salvar no meu computador, ou adicionar no local na rede para eu adicionar. Se você trabalha com na sua empresa e tem uma rede já pronta, uma rede interna, você pode colocar na sua rede ou salvar no seu próprio computador. Então aqui os arquivos de salvar como. Imprimir, você vai visualizar para fazer a impressão deste documento que você acabou de criar. Compartilhar é diferente do que você salvar e mandar. Esse compartilhar do Office, a partir do Office 2003, você consegue compartilhar direto na nuvem também. Não precisa necessariamente você salvar o arquivo e enviar para a pessoa em anexo no seu e-mail. Dentro do OneDrive, você consegue compartilhar para as pessoas dentro do próprio Excel. Você pode convidar as pessoas para compartilhar esse documento. Tem que ter uma conta no OneDrive. Ou você compartilha direto por e-mail aqui. Nesse caso, são os e-mails linkados ao Outlook, que é um produto também do Office, que é interligado com todo o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint e por aí vai. Pode enviar como anexo, como link. Nesse caso teria que ser compartilhado em um local na internet para você enviar esse link. Enviar como PDF, enviar como XPS ou enviar como fax. Depois nós temos a opção exportar. Exportar é quase a mesma coisa de você salvar como, só que dessa vez ele exporta, ele salva com um arquivo uma extensão de arquivo diferenciada. Tá? Então, por exemplo, aqui em XPS, que é uma extensão específica, e um PDF, ou qualquer outro tipo de arquivo onde você pode escolher aqui. Fechar, ele fecha o arquivo inteiro, só que não é o caso aqui, eu cancelo. Depois nós temos a opção conta, que é a sua conta no Hotmail ou no Outlook. E aí tem as suas informações sobre as fotos, sobre mim, sair ou mudar de conta, colocar uma outra conta. O plano de fundo do Office, que são esses planos de fundo que estão aqui, tá vendo? Ó? Você pode mudar, ele já altera aqui, ó. Conforme você vai passando o mouse, ó. Tô mudando o mouse e tá mudando lá em cima, ó. Aí você pode escolher aquele que você quiser. Nem sei qual que estava mais aqui, vou deixar sem fundo mesmo. Você pode mudar o tema, se é cinza claro ou se é cinza escuro, aí ele altera aqui. Mas eu vou deixar o básico mesmo aqui, que é o branco. E aqui tem os serviços conectados, que são as suas contas que eu falei sobre o OneDrive. E aqui as informações do produto, que é um produto ativado do Excel, tal, do Office. E as opções são opções do Excel. Nós vamos entrar mais para frente também em cada opção que tem aqui. E essa aqui serve para a gente complementar o Excel, tirar algumas informações, incluir, alterar e por aí vai, tá bom? Mas mais para frente eu vou ensinar passo a passo de tudo que está aqui nessa parte de opções do Excel. E com isso nós finalizamos aqui a guia arquivo. Aqui nós temos agora a página inicial, que tem todas as informações de texto, praticamente todas as informações de texto. Nós vamos passar uma por uma. A área de transferência, eu tenho as opções de recortar, copiar e colar, ou o pincel de formatação. Então, utilizando aqui a opção de copiar, eu copio, eu seleciono uma célula qualquer. Deixa eu pegar uma em branco, em 0, só para você. Aqui, ó, uma zerada em branco. Então aqui, vamos supor, eu vou escrever meu nome aqui, ó, Edson, na planilha, na célula, aliás, da célula D3, perdão. Então eu quero copiar essa célula. Então eu copio, venho aqui em copiar, ou posso usar o atalho Ctrl C. E eu escolho a célula que eu quero colar, eu venho aqui e posso colar direto aqui, ó, colar. Ele veio aqui e colou aqui para mim. Enquanto ele está assim pontilhado, esses pontilhados andando aqui, ó, quer dizer que ele está executando a função que você fez, ou seja, eu copiei e ele está copiando. Então nesse caso eu posso colar em outro lugar, enquanto ele está pontilhado, ele vai executar todas as funções que eu ordenar aqui, ó. Caso eu clique na tecla ESC do meu teclado, ou então eu clique duas vezes em outra célula, ele sai. O pontilhado não está mais funcionando. Então a opção colar não está mais. Ok? A opção recortar,
ao invés dele copiar, ele vai tirar daqui e vai mover para outro lugar. Então vem aqui colar. Ele tirou daqui e jogou para cá. O pincel de formatação é uma forma que eu tenho de copiar a formatação de um determinado texto e colar em outro texto. Então vamos supor que eu coloco aqui em negrito e eu coloco o tamanho de 20 com uma outra fonte. Deixa eu abrir aqui a outra fonte. Vamos supor que seja essa aqui, por exemplo. Certo? Então vem aqui, ó. Eu quero exatamente esse texto aqui seja igual a esse aqui. Então, para eu não ficar fazendo um por um de novo, igual eu fiz aqui, nesse caso, eu posso vir aqui, selecionar e vir nesse pincel de formatação. Ele vai vir aqui com o pincel, ó, tá vendo? Ao lado do mouse. E eu seleciono a célula que eu quero formatar igual e eu clico nela. Ou seja, ele pegou toda a formatação desse texto e colou aqui. Ele não mudou o texto, mas ele copiou todas as propriedades da formatação e trouxe para essa outra célula. Ok? Então essa é a parte de área de transferência. Depois nós temos a fonte, onde nós podemos alterar a fonte toda. Nesse caso aqui você vê que ele ultrapassou um pouco a linha da célula. Eu posso aumentar a célula do tamanho que eu quiser. Ok? Então você pode diminuir ou aumentar o tamanho que você quiser. Para você não ter trabalho de colocar bem justo assim, ó, só você pode fazer o seguinte: você vem aqui nessa borda até ficar com o mouse assim, ó, nesse formato de cruz e as setas para os lados, e dá 2 cliques em cima, que ele já coloca o tamanho já automático do tamanho exato que está a célula. Então vamos supor que aqui esteja algo maior, ó, meu nome completo. Ele saiu. Se eu dar 2 cliques aqui, ele formata exatamente igual aqui, ó. Ok? Bom, aí nós temos aqui a parte da fonte, que eu posso colocar negrito, um itálico, um sublinhado. Posso alterar a fonte para outra que eu quiser. O tamanho. Posso selecionar aqui. Opa. E aqui é o tamanho também, ó. O A para cima ele aumenta, ao invés de eu abrir aqui. E o A para baixo eu diminuo. E aqui eu venho na cor. Se eu quiser mudar a cor do meu texto. Aqui é, ó, o sombreamento da célula inteira. Eu posso colocar a cor que eu quiser. E aqui eu posso colocar as bordas dessa célula aqui. Então eu venho aqui e coloco essa borda aqui, por exemplo. Aqui não apareceu porque está cheio. Eu vou deixar sem preenchimento. Tá vendo? Ficou aqui, ó. Ficou completo aqui. Beleza? O próximo aqui é o alinhamento, que é o alinhamento do texto. Eu posso colocar ele centralizado. Deixa eu aumentar aqui para você ver, ó. Vou deixar aqui grande, ó. Vamos lá. Essa primeira opção, o que ele faz? Ele alinha em cima, ou seja, ele pega o texto e joga o texto na parte de cima da célula. Esse aqui ele alinha no centro e esse aqui ele alinha para baixo, certo? E esse daqui ele alinha o texto na horizontal. Se eu quero na esquerda, centralizado, ou na direita. Esse aqui ele rotaciona meu texto. Posso deixar ele rotacionado. Ok, mas aí ele fica meio estranho. Mas é uma opção que você tem. Você pode deixar ele na vertical. Opa, seleciona primeiro. Pode deixar ele na vertical. Deixa eu diminuir o tamanho. Aqui você pode deixar ele na vertical, ele é alinhado mais assim para cima, o texto para cima, né? Ou o texto para baixo. Enfim, tem várias formas de você arrumar o texto aqui. Eu vou desfazer apertando Ctrl Z. Ctrl Z várias vezes para ele desfazer tudo que eu fiz. Nesse aqui eu tenho um recuo, onde eu posso colocar um recuo no texto, tá vendo? Ao invés de eu pegar e dar... Sabe quando você precisa colocar o texto um pouquinho mais para frente? Ao invés de você clicar 2 vezes na célula e dar espaço até alinhar, e às vezes fica fora de formatação, você utiliza esse recurso, onde você vem aqui, ó,
Ó, esse aqui é o avançar, avançar um pouco para frente, aumentar o recuo. Aí você joga ele aqui, ó. Se você for centralizar, é melhor você usar esse aqui. Mas se você quiser deixar um pouquinho mais para frente, você vem nesse aqui e adiciona um recuo, aumenta ou diminui. Ok? Próximo é quebrar o texto automaticamente. O que seria isso? Quando você quer uma célula, você não quer aumentar o tamanho da célula. Você quer que esse texto caiba exatamente dentro dessa célula. Como é que você faz isso? Você seleciona a célula e quebrar o texto automaticamente. O que ele faz? Ele pega o texto e dá um jeito de colocar dentro da célula. Se eu diminuo, ó, não coube aqui, ó, mas eu venho aqui, ó, e aumento aqui. Então ele formata de uma forma que o texto fica quebrado dentro da célula. Ele não ultrapassa o limite aqui. Se eu apertar de volta, ele ultrapassa. Se eu colocar, ele fica. O mesclar e centralizar é quando eu quero mesclar várias células. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, eu quero colocar todas essas células em uma célula só. Eu venho aqui em mesclar. Eu tenho até o exemplo aqui que mostra bonitinho, ó. Sabe quando vou até criar uma planilha aqui, ó, um pouquinho mais embaixo. Sabe quando você coloca assim, por exemplo, ó, preço do produto. Só um exemplo. Aí vamos colocar aqui, ó, produto 1, maçã, vamos supor. Produto 2, laranja. Um exemplo. Aí você quer isso aqui, ó, mesclado. Eu não quero que fique separado, eu quero uma coisa só. Aí você vem aqui em mesclar. Aí ele fica assim, ó. Ok? Você pode mesclar quantas células você quiser. Só você selecionar e mesclar. Ok? Agora nós temos a opção número, onde podemos formatar o texto em diversas formas. Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Para apagar, seleciono e clico em excluir. Então apaguei, zerei tudo, tá? Deixei em branco novamente. E agora eu vou vir aqui em número, tá? Eu vou escrever meu nome novamente aqui, ó, Edson Cavalcante. Aí eu vou vir aqui em geral. Em geral é o seguinte, quando eu seleciono um texto, uma célula, e eu quero mudar, por exemplo, a formatação dessa célula. Ao invés de eu deixar geral é quando não tem nenhum formato. Então ele deixa o texto do jeito que está, sem nenhum formato. Eu posso colocar como número, apesar de ser um texto aqui, mas ele pode ficar formatado como número. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 150, ele fica sem formatação, normal, fica geral. E eu posso colocar, por exemplo, ele até trouxe aqui um modelo, ó, 150. Ele formata como número. Posso colocar diversos modelos, ó, moeda. Eu tenho a versão contábil, eu tenho data completa, tenho hora. Numa outra aula eu vou explicar todas essas formatações passo a passo. Eu posso colocar como porcentagem, enfim, várias formas aqui. Ok? Próximo passo aqui é estilo, onde eu consigo colocar um estilo. Também eu vou explicar isso aqui detalhadamente em uma aula à parte, que isso aqui é bastante complexo. Eu teria que dar uma aula específica só sobre isso. Ok? Mais para frente vai ter essa aula também. Aqui nós temos inserir célula, onde eu posso selecionar, eu quero inserir uma célula aqui no meio. Eu venho aqui inserir células, inserir, aí vai aparecer a opção para mim. O que eu quero fazer? Eu quero deslocar essa célula para a direita para incluir a nova célula. Quero deslocar para baixo, quero ela inteira ou quero a coluna inteira. Então vamos supor que eu quero deslocar essa célula para baixo para incluir uma nova aqui. E eu clico OK. Então o que ele fez? Jogou a minha célula para baixo, essa que estava aqui, com tudo que ela tinha, e abriu uma nova zerada aqui dentro para mim. E da mesma forma eu posso excluir, excluir, e formatar. Também eu vou explicar isso com mais detalhes nas próximas aulas. E aqui a edição, onde eu consigo também fazer algumas edições pré-formatadas que estão aqui, mas também vou explicar nas próximas aulas, senão essa aula vai ficar muito comprida e muito complexa. Ok? Na próxima aula aqui eu vou ensinar os outros menus, o menu inserir, layout da página e assim por diante. Então até a próxima aula.